Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estamos aqui para comentar do episódio 8 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, que teve um titã novo, um titã meio peculiar. A gente vai comentar sobre isso, sobre todos os acontecimentos, como sempre. Tentarei ajudar vocês a organizar todas as novas informações, que estão sendo muitas e muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e espero que eu ajude. Se eu estiver ajudando, já comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você está esperando, porque o seu comentário, like e inscrição ajudam o canal a crescer cada vez mais. Estamos quase com 300 mil. Se você convidar um amigo para começar a acompanhar aqui o canal, a gente já vai chegar lá rapidinho. Então vamos lá, me ajuda e vamos para a análise, que não tem spoiler do futuro do mangá, é bom dizer, mas esse episódio em especial, ele teve algumas mudanças consideráveis em alguns pontos, ou pelo menos que valem a pena a gente comentar, e a gente vai fazer tudo isso aqui. Onde estávamos nesse episódio, então? Estávamos com o Eren preso ainda desolado, ainda naquele estado de vi meu pai matando uma pessoa, meu Deus, esse poder que está comigo veio de uma família e foi roubado por um cara que eu achava que era bom e tá querendo ser morto pelo Rod Reiss, fala pra Historia não soltar ele, continua choroso, não importa que Historia dê uns socos na cabeça dele, mas ela continua o soltando. Historia teve aquela virada em que ela percebeu que ela queria ser ela, independente se aquilo ia significar que ela estaria indo contra o que a humanidade teoricamente precisaria. Não importa, ela era aliada do Eren. Ainda precisa chegar ali o time do Levi, que está preso do outro lado ainda, não conseguiu chegar na zona ali em que aconteceria todo o ritual, porque primeiro eles perderam um pouquinho de tempo ali resgatando uma Hanji que se machucou, e o resto do esquadrão do Kenny ainda estava bloqueando a passagem deles a todo custo. Eles não tinham mais pólvora, não conseguiam estourar ali o bloqueio, mas com a transformação de Rod Reiss as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. O titã do Rod Reiss, pelo que você já percebeu, ou pelo menos pelo que já falaram aí nesse episódio, ele teria 2 vezes o tamanho de um colossal. Você viu que dentro daquela caverna, titãs já lutaram. Um titã do Grisha, titã da Frida, mas eles têm por volta ali dos seus 14, 15 metros. Um titã colossal tem 60 metros. A gente já não sabe se ele caberia numa caverna daquela, possivelmente não. Um titã 2 vezes colossal são 120 metros. Então, quando ele se transforma, ele naturalmente bate no teto daquela caverna e tudo começa a desabar, trazendo um problema para o próprio esquadrão do Kenny, que tem que se deslocar para tentar fugir, mesmo o Kenny, e para o esquadrão do Levi, que apesar disso, então, consegue ver uma saída ou uma rota de fuga que surgiu ali no teto do nada, para que o Armin e outra pessoa conseguissem tirar ali Hanji ferida daquele local o mais rápido possível, mas Esquadrão do Levi teve uma forma agora, com toda a confusão, de chegar até Eren e Historia, mesmo que a situação estivesse um caos. E eles chegam até um Eren que ainda está naquele estado de desespero, chorando, não aceitando, querendo morrer, se sentindo um inútil. E as pessoas chegam ali e falam, o Jean fala, o Connie fala, a Sasha fala, né? Vamos parar com esse estresse todo, vamos parar com esta cena, não estamos em um momento de uma peça de tragédia, a gente só tem que pensar como sair daqui. E primeiramente, eles pensam que então eles vão ter que passar, usar os DMTs deles para passar por entre o titã mesmo que tá entre eles e a saída. Eles precisam então que a Mikasa carregue o Eren, viram o Jean pra Historia e falam, olha só, cuida de você porque a gente não pode ficar aqui lerdando o nosso caminho porque você vai ficar insegura. E ela, não, ok, vamos, mas o Eren fala, não tem jeito, não tem saída, ele tá dramático? Tá. É natural que ele esteja? Pode ser que sim. Ele acabou de passar por um choque, mas ninguém tá com paciência para aquilo. Eren, nós temos que fugir, nós temos que sair daqui. E diferente do mangá, essa cena foi modificada um pouquinho, a gente pode fazer um vídeo mais pra frente de principais diferenças em relação ao mangá, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo. Mas, já solto, ele naquele canto, despreparado, sem saber o que fazer, chega um Levi e fala pro Eren pra ele novamente decidir o que vai fazer. Assim como o Levi falou pra ele lá atrás na floresta, em que eles estavam fugindo da Titã Fêmea, por causa dessa mesma cena em que o esquadrão do Levi foi todo acabado pela Titã Fêmea porque o Eren demorou para tomar alguma atitude. Bem, então o Eren resolve que as pessoas precisam confiar nele, pelo menos dessa vez ele quer acreditar em si mesmo, e ele vê um frasquinho no canto. Se você não percebeu nos outros episódios, o Rod tinha uma maletinha em que lá dentro tinha alguns frasquinhos, algumas coisas de vidro, de onde ele tirou a seringa que tinha o fluido do Titã, que ele foi lá e lambeu depois do chão. Muita gente não entendeu muito bem a questão da transformação dele, já já a gente conversa sobre isso, mas a Historia carregou essa maletinha lá pra cima e com toda aquela confusão da transformação, tudo se espalhou, quebrou e sobrou este frasco, aparentemente. Nesse frasco estava escrito blindado ou encoraçado, que é o nome do titã do Reiner, que tem aquelas partes duras, endurecidas no seu corpo. E então, aquilo ali devia ser o quê? Um
um fluido da medula de um titã encouraçado. E o Eren naquela hora pensou rapidamente que ele poderia engolir aquilo. Ele tinha certeza do que ia acontecer? Não, mas o que aconteceu quando ele fez isso? Ao engolir, Eren, que tinha o poder de titãs, ele não era uma pessoa qualquer, por exemplo, como Rod, que não tinha poder nenhum, conseguindo engolir aquele fluido de um outro titã original, do titã blindado, ele ganhou um boost, ele ganhou o poder de se endurecer. E esta cena que nós não vimos se desenvolver no mangá, no anime, nós vimos completamente, que foi justamente quando ele começou a criar estruturas endurecidas, que a gente viu na animação serem parecidas com cristais mesmo. Ao criar as estruturas e depois se endurecer também, ele fez com que aquela área em que ele e todo o resto ali dos seus amigos estavam ficasse ainda em pé, mesmo que todo o restante da caverna desmoronasse. Armin conseguiu tirar Rand e tal, os três saíram de lá pelo caminho alternativo enquanto todo o resto estava acontecendo, mas o restante de Kenny e seu esquadrão não sabemos o que rolou. É muito importante o Eren ter conseguido esse poder de endurecimento, porque mesmo que de uma forma quase inconsciente, ele não lembra muito bem como tudo aconteceu quando ele volta a seu estado humano, mas assim que ele volta a seu estado humano, o seu titã endurecido e o que ele criou permanece ali. Com esse poder, finalmente, eles poderiam fechar, selar o buraco na Muralha Maria, em Shiganshina, retomar toda aquela área e chegar no tal porão do pai do Eren, que fica aqui a dúvida. O pai dele, que fez tudo o que a gente viu até agora, que já tinha um poder de titã antes de pegar o titã ali da Frida Reiss, da família Reiss. O que ele pode ter escondido dentro do porão e o que isso pode ser útil ou utilizado de uma forma útil para o restante ali da humanidade. E é claro que com toda essa destruição, o titã do Rod Reiss conseguiu sair lá de baixo do solo e começou a se rastejar, vamos falar sobre isso, a caminho de um distrito ali na beirada da Muralha Sina, o distrito de Orvud. É bom a gente enfatizar, apesar de um comportamento anormal, o Rod continua sendo um titã irracional. Sim, a forma dele, o tamanho dele é algo que não foi 100% explicado nem mesmo no mangá, mas a gente pode tentar entender os motivos. Primeiro, quando ele foi se transformar, ele tinha acabado de levar um golpe que no anime ficou muito claro que ele tinha rompido ali alguma parte da coluna ou deslocado, enfim. Ele se transformou literalmente se rastejando, não conseguindo se levantar. Segundo, a gente não sabe qual era aquele fluido. Era um fluido de colossal? Terceiro, a gente não sabe se ao ele, ser humano, sem poder de titã, ingerir um pouquinho, lamber um pouquinho daquele fluido já evaporando, se teria algum tipo de efeito colateral ou não. Tem diferença de você injetar e de você beber? A gente não sabe. Terceiro, a gente não sabe se o estado psicológico ou biológico do corpo de alguém pode interferir. Fato é que ele se transformou em um titã gigantesco, o dobro de um colossal, o que a gente pode colocar aí os seus 120 metros, por ser muito grande, um tronco muito grande, como a gente viu. Membros muito fininhos, braços e perninhas muito fininhas, cabeça muito fininha, ele não consegue se colocar em pé. Apesar disso, a gente viu no anime que ele tem uma textura ali de um corpo quase como lava, vermelho, liberando muito calor. Se ele passa perto de algo, aquilo pega fogo, como árvores. E logicamente, se ele não fica em pé, ele rasteja. Ele é mais lento. Preciso dizer que eu fiquei um pouco decepcionada até agora com a animação dele. Ele ainda vai aparecer. A gente viu que no próximo episódio eles vão ter ainda uma batalha ou algo de enfrentamento contra esse titã. Ele vai ser mostrado numa perspectiva maior, sim. Mas muito do que a gente viu dele não mostrava que ele era tão gigantesco para além dos comentários das pessoas ou para ele batendo no topo da caverna. Fora isso, os movimentos dele me lembraram muito de um verme mesmo, o corpo dele, a pele dele se locomovendo. Aí eu fiquei até pensando se isso não seria de propósito, porque no mangá a gente não tinha essa percepção. Será que no anime de propósito, porque o Sayama tá acompanhando muito de perto, eles passaram a ideia de um verme se movendo, de uma coisa realmente muito nojenta no chão para poder associar justamente com o verme que era o Rod? Eu tô viajando e tentando ressignificar algo porque não foi tão bem animado ou faz sentido? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Mas enquanto o Titã Rod Normal estava se encaminhando então para esse distrito, o pessoal do Erwin se encontra com o pessoal do Levi, eles conversam e eles precisam decidir o que fazer com esse Titã. Ah, então o Eren vai ser engolido por ele para que o Rod volte a ser humano, e aí a gente termina com esse Titã gigantesco e perigoso, a gente perde o Eren, mas a gente ganha de volta o poder de controlar o tal poder da coordenada, o tal poder do Titã Fundador? Esse seria um bom plano?
Não! É a história no anime que traz a ideia de que não, gente, isso não seria um bom plano. Vocês dormiram por acaso na explicação que vocês mesmos acabaram de relembrar nesse episódio? Gente, se alguém de sangue raiz estiver com o poder do Titã Fundador, vai ser afetado pela tal ideologia do tal primeiro rei das muralhas de deixar os titãs agirem. Não ia ter como ir contra titãs, usar a coordenada para recuperar a humanidade, recuperar toda a área? Não. E o Rod ainda poderia, então, com o Titã Fundador, modificar memórias, fazer a lavagem cerebral e acabou planos, acabou tudo. Eles decidem que não vai rolar Eren ser engolido, até porque Historia também no anime fala que possivelmente o próprio pai do Eren, Grisha Yeager, tinha percebido o quanto essa ideologia do primeiro rei, associada ao sangue raiz, era prejuízo para a humanidade, porque esse grande poder de controlar titãs não estava sendo utilizado para salvar a humanidade para algo bom. Por isso, possivelmente, pelo que eles estão pensando, o Grisha teria pego o poder para si, sem saber como utilizá-lo, teria tentado exterminar todos os Raiz para que nenhum outro Raiz tivesse então acesso a este poder e fosse controlado pela tal ideologia do tal primeiro rei, e por isso ele passou para o Eren, e aí o Eren lembra inclusive do seu pai falando para ele que ele tinha que aprender a usar essa habilidade para poder salvar Armin, Mikasa e todo mundo. O que eu senti falta nesse episódio é que nesse caminho que eles estão na carroça e tudo, o Eren tenta utilizar então a tal coordenada. Ele lembra que ele já conseguiu controlar titãs irracionais e ele tenta chamar o titã e não funcionava, o que provava que existe algum fator que fez aquilo ser ativado naquele momento em que ele ativou na segunda temporada que vocês viram e que não funcionou agora. Ele tem que aprender a controlar, como não sabemos. Pra quem não entendeu por que Erwin, Levi e a galera chegou antes do titã no distrito, é porque o titã era lento, se movia muito lentamente, eles conseguiram prever mais ou menos com essa velocidade quando ele chegaria, mas conseguiram chegar antes para fazer os planos. Ao chegar, além de tudo, Levi vira para a Historia e fala: esqueci de te falar, mas é ordem do Erwin que depois dessa batalha toda, depois disso tudo, você vai ser a rainha, beleza? E não é tão beleza assim. Achei muito bom que haja o diálogo entre Connie, Jean e Levi, em que os dois questionam por que fazer isso com ela. Ela acabou de se libertar dessas amarras da sua família, acabou de se encontrar, se decidir, e aí vão colocar ela num papel que ela não pediu, que ela não queria exercer? Por quê? Mas a Historia naquela hora diz que tudo bem, que ela não vai se sentir forçada desde que ela possa decidir o que fazer, comandar como uma rainha de fato. Vamos ver se isso vai acontecer, mas fiquei bem sensibilizada pela fala do Jean e do Connie porque concordei totalmente com o que eles estavam dizendo. E agora haverá então os planos para como eles enfrentarão esse titã esquisito, que apesar de irracional, é gigantesco, queima tudo, perigoso com certeza e tá indo em direção a muitas pessoas, mas Erwin já disse que não está pensando em evacuar a cidade. Por quê? Quais seriam os planos do Erwin meio doido que gosta de sacrificar pessoas pelo bem da humanidade? Coloca aqui embaixo qual o seu palpite. Você gostou de Mikasa virar para a Historia e falar que quando ela for rainha, ela pode mandar bater então naquele baixinho que é Levi? Você gostou disso? Comenta o que você achou desse episódio. O vídeo com certeza ficou bem grande para eu poder explicar tudo que tem dentro dele. Portanto, você quer que eu comente alguma coisa com mais propriedade ou com mais detalhes? Deixa aqui embaixo, me sugere um vídeo novo para essa semana, um vídeo extra. Curte se você não curtiu, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!